A cultura da WWE é algo realmente único. A empresa sempre busca manter um alto nível de profissionalismo, sem exceções. No entanto, nos bastidores, o clima costuma ser bem diferente. Brincadeiras, trotes e até situações de humilhação são bastante comuns, o que em certos momentos acabou cruzando a linha. Quase todo lutador tem uma história para contar sobre isso, mas alguns nomes aparecem com mais frequência do que os outros. Algumas estrelas do passado se tornaram notórias pela forma como tratavam os colegas, com suas pegadinhas e comportamentos bastante abusivos. Às vezes, tudo acontecia em tom de humor, mas em outros casos, as atitudes ultrapassavam os limites, o que fez com que esses episódios fossem amplamente discutidos pelos fãs ao longo dos anos. Mas então, galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Hornswoggle. Hornswoggle pode até ser um dos menores lutadores da história da WWE, mas a sua personalidade era enorme e ele nunca teve medo de mostrar isso. Nos bastidores, ele sempre estava no meio das pegadinhas, sendo aquele tipo de pessoa que provocava os outros lutadores até realmente irritá-los. O ex-campeão dos Cruiserweights sempre foi bastante honesto sobre esse lado da sua vida, sem esconder como tratava os seus colegas. Ele chegou a admitir que provocou tanto Big Show que fez com que ele perdesse a paciência e chutasse ele nos bastidores, de tanto que o gigante ficou frustrado com as brincadeiras de Hornswoggle. Agora eu fico imaginando como deve ter sido um chute de Big Show em cima de Hornswoggle. Provavelmente o que vem na cabeça é um jogador cobrando escanteio, Shawn Michaels. E galera, Shawn Michaels pode ter mudado completamente na segunda metade da sua carreira, adotando uma postura mais profissional e bastante tranquila. Mas nas primeiras fases da sua passagem pela WWE, ele tinha uma reputação bem diferente. Nos bastidores, Michaels era famoso por fazer trotes e iniciações com outros lutadores, muitas vezes passando de todos os limites, especialmente durante o período em que fazia parte do The Clique. Em algumas ocasiões, as brincadeiras pareciam inofensivas e até engraçadas, mas o grupo também ganhou fama por intimidar e humilhar colegas. E como todos os membros do The Clique eram grandes estrelas com muita influência nos bastidores, eles simplesmente faziam o que queriam sem grandes consequências. Mesmo assim, muitos lutadores da época guardaram ressentimentos por causa desse comportamento. Mr. Perfect. Quando o assunto era brincadeira e pegadinhas nos bastidores, Mr. Perfect quase sempre estava no centro da bagunça. Dentro dos rings, ele era um técnico impecável, conhecido por entregar lutas fluidas e de altíssimo nível, mas fora dele, gostava mesmo era de fazer o pessoal rir, ou pelo menos tentar. E o problema é que às vezes ele passava um pouco dos limites. Um exemplo clássico e famoso foi quando ele colocou laxante na comida de Yokozuna durante um voo, só para tirar uma onda. A pegadinha, claro, não caiu nada bem entre os lutadores, embora a intenção de Mr. Perfect fosse apenas manter um clima mais leve no vestiário. Algumas de suas piadas acabavam saindo pela culatra. Owen Hart. Owen Hart também era conhecido por suas pegadinhas nos bastidores, mas ao contrário de muitos outros, suas brincadeiras geralmente eram vistas de uma forma mais divertida e inofensiva. A maioria dos lutadores que conviveu com ele fala com carinho sobre o seu bom humor e sua capacidade de fazer todos rirem. Ainda assim, até Owen Hart passava dos limites de vez em quando, entrando naquele território da zoeira pesada, já que nem todo mundo gosta de ser alvo da piada. Um exemplo disso aconteceu no início da carreira de Michael Cole. Pouco antes dele entrar ao vivo na televisão, Owen Hart despejou um copo de Coca-Cola nas calças dele, obrigando o pobre comentarista a trabalhar o programa inteiro todo molhado. X-Pac. X-Pac sempre foi aquele cara que foi conhecido por suas brincadeiras exageradas nos bastidores, levando o humor a um nível que poucos achavam aceitável. Ele costumava deixar surpresas nas bagagens dos colegas ou até esconder coisas dentro de sanduíches que os outros lutadores acabavam de comer sem saber.
algo que, claro, passava dos limites do aceitável. E embora soubesse como provocar reações e chamar a atenção, isso não tornava suas piadas engraçadas. Muitas vezes, ele acabava irritando outros talentos e se metendo em discussões acaloradas nos bastidores por causa dessas situações. Por fazer parte do D-Generation X e do The Clique, grupo de enorme influência nos bastidores, X-Pac acabava protegido de punições mais sérias, mas suas atitudes continuavam sendo inaceitáveis e, é claro, problemáticas. Vince McMahon. Um dos motivos pelos quais a cultura da WWE permitiu tantas pegadinhas e situações bem constrangedoras, trotes e humilhações entre os colegas é que o próprio Vince McMahon participava ativamente disso. Principalmente em seus tempos mais jovens. Ele adorava pregar peças nos lutadores, e que muitas vezes acabava passando dos limites e soando mais como um bullying do que diversão. Os wrestlers não podiam fazer muita coisa a respeito, afinal de contas, ele era o chefão, um homem que controlava os seus empregos e carreiras, o que lhe dava uma vantagem injusta. Algumas de suas atitudes chegavam ao extremo, e por causa da posição de poder que ele ocupava, essas situações podiam gerar consequências seríssimas nos bastidores. Randy Orton. Randy Orton é um dos veteranos do atual elenco da WWE e conquistou esse status ao longo dos anos, amadurecendo e se acalmando. Hoje, ele é visto como uma presença mais tranquila, alguém que pode ser um guia confiável para talentos mais jovens. No entanto, nem sempre foi assim. Durante a primeira metade da sua carreira, Orton tinha uma fama de ser impulsivo e temperamental nos bastidores, o que lhe causou muitos problemas. Ele levava as pegadinhas longe demais, irritando colegas de elenco com o seu comportamento. Seu gênio explosivo fazia com que muita gente perdesse a paciência com ele, e isso frequentemente o colocava em situações complicadas nos bastidores. JBL. JBL é um dos nomes mais ínfames quando o assunto é bullying. Um membro do Hall of Fame da WWE frequentemente ultrapassava todos os limites entre brincadeira e bullying. O próprio JBL já admitiu que costumava aplicar esse tipo de trote a outros lutadores, dizendo que fazia isso para testar quem realmente queria estar ali. No entanto, as histórias sobre seus excessos eram constantes, como esconder passaportes ou trocar as malas de lugar para causar confusão. Suas pegadinhas geralmente eram dolorosas ou humilhantes para outros lutadores, o que tirava completamente a graça da situação. Por isso, muitos lutadores já o denunciaram publicamente por esse comportamento nos bastidores. Então, galera, nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!